Boa noite a todos, boa noite, meus filhos. Pai Xalá abençoe a todos. Vamos dar início a mais uma gravação aqui, né? Respondendo as perguntas que vocês mandaram no grupo. Hoje, exclusivamente, o pai vai dar uma sapiada melhor aqui na nossa última prova que vocês fizeram, sem consulta, para que deixar gravado aqui uma explicação maior. E também já dar falar um pouquinho também, se der tempo, a gente fala também um pouquinho sobre o próximo desenvolvimento, que será com o tema de mediunidade, tá bom? Desejo a todos que estejam com as mentes abertas, que estejam tranquilos, que assistam uma, duas, três, quatro, cinco vezes, quantas vezes necessário, para que vocês tenham entendimento, mas lembrem-se, antes de assistir, está gravado para vocês escolherem um momento legal para vocês assistirem ou para vocês ouvirem, tá? Procurem estar bem consigo mesmo para que o entendimento sobre as respostas também venha de uma forma bacana, tá bom? Como o pai já explicou. Tudo que a gente entende, tudo que a gente ouve, tudo que a gente absorve, ele passa pelo crivo de como nós estamos. Então, às vezes vem um conhecimento bacana, em cima de uma situação que a gente não está bem, se a gente tentar se aprofundar quando a gente não está bem, a gente não tem o melhor resultado daquele entendimento, tá? Não existe pergunta ruim, como também não existe resposta que não dá para ser considerada. Sempre podemos aprender um pouquinho mais, tá bom? Baixa lá, abençoe a todos, vamos dar início agora. Primeira pergunta da Cris de Manjá. Boa. Efon pode ser usado como pemba ralada? Cris. Você falou Cris de Amanjá, eu fui na Cris de Bojaguaçu. Não, não na mais nova, na outra. Não, mas é sério, eu fui na Cris. Falei, nossa, ela sabendo sobre EFON, né? Sim, filha, dá para fazer sim, tá? Inclusive tem alguns pós-africanos que se utiliza CEFON em alguns casos, tá bom? Não são em todos os casos. Agora, para a função da pemba ralada que a gente faz uso aqui, até daria para fazer, não teria ali muita contraindicação, não, mas acho que sai um pouco ali da necessidade, tá? Vai estar te explicando meio de forma aberta, assim, devido a gente não poder explicar mais conclusivamente, tá bom? Mas dá para se fazer sim. Lembrando que não é só a pemba que é ralada, tem outras situações que são misturadas com o pó da pemba. A Cris de Manjá. É padrão dos terreiros ter aquela aula barra explicação depois do intervalo? Bom, se é padrão dos terreiros, não é padrão não, tá? Vamos só contextualizar, tem muitos terreiros que não fazem intervalo, né? Tem muitas umbandas, por exemplo, que vai fazer gira de caboclos, caboclos vêm em terra, eles fazem o rito de abertura, né? E aí, após o rito de abertura, os caboclos vêm em terra, os caboclos dão consulta, eles dão passe, eles dão tudo e eles vão embora e acaba a gira. Às vezes tem uma gira de preto velho, que o preto velho chega, faz, depois do rito de abertura, o preto velho chega, faz tudo e vai embora. No nosso terreiro, a gente abre com diferenças de energia, tá? Então a gente abre com Exu, para que ele guarde os trabalhos, para que a gente nos proteja, etc, etc. Vemos com os caboclos onde dá os passos. E aí sim, depois do intervalo, a gente entra com a gira. O intervalo é justamente pela troca de energia, né? Troca de vibrações, que é uma outra faixa vibratória que vamos trabalhar. Então, fazendo uso do intervalo, né? Aí sim, no terreiro da minha mãe de santo, por exemplo, do meu pai de santo, dos Sete Flechas de Pedra Branca, é muito comum, e acredito que hoje em dia ainda seja muito comum, fazer a leitura do Evangelho na hora do intervalo, né? Não sei como é que está lá hoje, mas no meu tempo se fazia a leitura e a explicação de uma parte do Evangelho, tá? Aqui a gente não faz muita leitura do Evangelho, não. Aqui a gente vai mais em cima dos conceitos sobre a energia que iremos trabalhar. Exemplo, nós temos a próxima gira vai ser gira de Herê. Ere. Então a gente vai usar ali aquele intervalo ali para falar um pouco, conceituar um pouco sobre o Herê, explicar um pouco sobre a importância, até porque o nosso terreiro está começando agora e é muito bom a gente conceituar aquilo que a gente faz, tá bom? O Léo. Qual é o fundamento da pemba e do carvão? Fundamento da pemba, Léo, a pemba é usada para riscar, certo? O carvão também, né? Mas deixa eu ver como que eu posso te explicar isso, minha criança. O carvão, quando a gente risca um ponto é um portal, né?
Então, quando a gente risca um portal ali com carvão, naturalmente a gente não vai fazê-lo, geralmente são as entidades que irão fazê-lo, mas é um portal específico para determinadas energias. Acho que o pai consegue te explicar assim, acho que é só até aí que eu consigo mesmo. Que eu posso, na verdade, né? Então, assim, o carvão ele vai ter a mesma função da pemba, que é justamente riscar, sinalizar, ou fazer uso para abertura de portais, né, que são os pontos riscados. Mas o carvão ele vai vir para uma energia específica, tá bom? A continuação. Eles são escolhidos por uma razão específica ou seria possível usar outra coisa no lugar? A pemba em si, ela é escolhida porque da forma que ela é feita, etc, é uma forma mais neutra, né? Para não interferir, não causar ali uma questão energética, uma interferência ali. O carvão, ele já potencializa para algo mais voltado para aquilo que ele faz, tá bom? É que o pai realmente não pode abrir para vocês, assim, deliberadamente, o que você pode riscar com o carvão e o que vai acontecer se riscar com o carvão. Tá? Mas a PEMB em si é porque ela é a mais neutra possível, para que não haja interferências de energia. Tem alguns outros fundamentos aí, que aí vai ficar mais para quando vocês já tiverem uma coroa, já tiver ali mais certinho, a gente consegue explicar e se aprofundar mais sobre os usos, né, da PEMB e do carvão. E não é só a PEMB e o carvão, tá, meu filho? Tem algumas outras coisinhas aí que dá para brincar também, Dá medo. tá Rapaz, bom? tenho medo de Quanto pegar mais a só na pemba, energia, que dirá nas outras coisas. quanto mais a energia vai se, né, vai se escalando, a estrutura espiritual vai se escalando, a gente vai tendo outras formas da gente abrir um portal ou fazer outras situações, tá bom? A Cris de Iemanjá. Boa. Sempre ouvi dizer que se a guia quebra ou a vela apaga sozinha, é porque não estou muito bem com a espiritualidade. Verdade ou mito? Ah, depende. Vamos separar o que é físico do espiritual, filhota? Físico, o vento. O vento apaga uma vela. Físico, a vela está com uma má qualidade, um problema de fabricação. Físico, você tá abaixado, a guia tá A enroscada no guia seu enrosca joelho, no você vai joelho levantar, e né? quebra, enrosca no braço e quebra. Então nós temos o físico e o espiritual. Espiritualmente falando, uma vela apagar do nada não significa que seja algo ruim. Pode significar que tem algo ali sendo sinalizado. Então, mas você vai saber o que é o apagar da vela? Não. Você vai saber na hora que você for buscar. E se teve algo ali que mudou repetidamente, estão te mostrando algo. Então você vai ali vai buscar para se orientar melhor. Beleza? Na questão do brajá, espiritualmente falando, ou de um fio de conta, né? Espiritualmente falando, se ele estoura, é porque a função dele fun, funcionou com excelência. Melhor estourar um fio do que estourar você. Então, naturalmente, ele serviu ali e tem muito bem. Então, é um excesso de energia que foi canalizado naquele brajá, então ele soltou. Ele fez a função dele de proteger, tá? Se for um brajá de um orixá, se for mais ou menos por esse meio, também tá. Agora eu vou colocar um adendo, filhota, aproveitando a sua pergunta, para médiuns, né? Médiuns recém-coroados, que já saem fazendo brajás de tudo quanto é tipo e jeito. Olha, Me dá um que eu tô precisando. o brajá, ele tem as cores do orixá, mas ele tem a particularidade do caboclo, que vai ser usado, né? A gente não vai incorporar o orixá, a gente vai incorporar um caboclo. Então, se você fizer do seu jeito o brajá, de repente o caboclo não concorde e aí ele mesmo abre o brajá, porque ele não está dentro daquilo que ele vai usar, não está dentro da essência dele. Então, aquilo é mais estética do que funcional. Então, aí ele vai abrir. Então, sugiro, né, já pegando adendo nessa pergunta, eu sugiro que vocês primeiro desenvolvam ali um conceito melhor, uma aproximação melhor com as suas entidades, claro, estou falando isso para os coroados, tá? Principalmente para os recém-coroados, para depois vocês pensarem em um brajá. É necessário ter um brajá? Sim, é bom, por questões de estrutura, sinalizações, etc. É maravilhoso ter um brajá. Entretanto, tá? É um brajá padrão, por exemplo, um brajá de Oxós, como é que vai ser? Vai ser um verde. Um brajá de Oxum, um azul, ou então um amarelo, um dourado, Mais azul. mais azul. Então, assim, vai dentro de um padrão, para depois a gente deixar ele mais personalizado de acordo com conforme a gente vai conhecendo a personalidade, o jeito e trejeitos de cada caboclo nosso. Tá bom? Sabrina. Pai, por que o padê fica em cima do fundamento nas giras?
Então, filhota, muito boa pergunta até, viu? Quem foi perguntar, Sá? Sá, muito boa pergunta, parabéns, minha filha. Eu nunca vi O alguém perguntar uma fundamento de dessa. chão, o fundamento que está no chão é um fundamento ali colocado que é a estruturação da nossa casa, tá? Quando a gente coloca o padê em cima dele, a gente está colocando em cima da estrutura aquilo que irá guardar essa estrutura, aquilo que irá guardar os trabalhos que vão decorrer dali para frente. Entendeu, filha? Ah, pai, tem outra explicação mais profunda sobre isso? Tem, claro que tem. É que o pai não pode abrir assim exatamente falando, mas é sempre colocado em cima do fundamento. E não é só o padê, tá, filha? Se de repente a gente vai fazer um amansi ou algum outro procedimento, naturalmente também vai em cima do fundamento, tá bom? Tudo que for estrutural, né, a gente vai colocar ali. Carolzona. Boa, Carol. Boa. Qual o fundamento de cruzar o chão no começo da gira? Voltou a palavra fundamento. Cruzar o chão, Carol, para a gente abrir a gira, é justamente a gente proteger, né? É justamente a gente ter a certeza que tudo vai fluir de uma forma protegida, segura, né? Independente da energia e etc, etc, que tudo esteja 100% seguro. Tem uma explicação muito maior do que isso, tá, minha filha? Ainda mais para você que é coroada, mas é mediante a todos, é basicamente para nossa estrutura e segurança, tá bom? Um pouquinho de energização ali, ok? Próximo. Continuação da Carol. E qual a função do anis estrelado num banho? Energização, filhota. Energização. Lembrando que num banho com anis estrelado, ele não pode ser tomado ele sozinho, tá? Só o anis estrelado e você vai lá tomar um banho. Não pode, porque tem pontas. Então ele meio que vai dar uma. Vai atrapalhar, às vezes, alguma coisinha ali. Então o que que a gente faz? Você Um rola anis demais, estrelado. né? É. Com anis estrelado, a gente sempre adiciona ele, a gente sempre coloca ele adicionado, tá? Dependendo do médium, é necessário quebrar o anis estrelado antes de colocá-lo. Não pode colocar inteiro. Dependendo da necessidade, ele tem que ir inteiro. Então, o anis estrelado, ele vai potencializar, ele vai energizar muito mais aquilo que vai ser feito, aquele banho, aquela funcionalidade, aquela finalidade, né? Mas tem umas Ah, ele contraindicações é para aí. potencializar algo, então ele não é usado sozinho, né? Não, não pode, tá bom? Pode Boa. ir pra próxima? A Kátia. Sonhar apanhando do pai, que já faleceu há muitos anos, isso significa o quê? É ligeira, né? Sonhar Sonhar apanhando do apanhando pai, do pai, que né? já Tá. faleceu há muitos anos, isso significa o quê? Que tá lembrando da sua que levou quando era criança. É, mas assim, tem uma coisa interessante aí, tá? Vamos tentar dentro do lado físico, do lado Ops. espiritual, né? O que que é um sonho? Vamos voltar no que é um sonho, né? Um sonho são. Trata-se de memórias afetivas, trata de coisas guardadas no subconsciente, é um cenário produzido pelo nosso subconsciente, pode ser por coisas armazenadas aleatoriamente, pode ser por coisas que realmente ficaram gravadas no nossa memória, tá? Apanhar de um pai, sonhar apanhar de um pai, é lembrar de algo que te afetou, é uma memória afetiva, tá? Memórias afetivas, elas sempre vêm de uma forma desde que seja positivo ou negativo. Pode ser sonhar com algo muito bom que aconteceu, é uma memória afetiva, só que do lado positivo. Sonhar apanhando é uma memória afetiva do lado negativo. Mas o porquê vir à tona? Pode vir questões aleatórias. Subconsciente, a gente não controla. Não está dentro do nosso consciente controlá-lo. Agora, questões espirituais, pode indicar alguma coisa? Pode, minha filha. Dependendo do contexto, dos detalhes ali, pode indicar sim, tá bom? Vamos dar uma possível causa aí, tratando do lado espiritual da coisa, né? Uma possível causa, né, se sonhar apanhando aí, uma possível causa seria, olha, dá uma olhadinha aí como é que eu tô, ou então, dá uma olhadinha aí, vamos ver o que ficou para trás para a gente acertar um resgate, alguma coisinha ali. De repente, hoje a pessoa você está em condições de resolver algo que na época você não conseguiu resolver e precisa ser resolvido. Então, são várias situações, mas para a gente entender se era algo espiritual, minha filha, tem alguns detalhes que precisam ter também nesse sonho para cravar que ele é espiritual. Tem que ter um contexto aí, tá bom?
Boa. A Kátia. Qual o significado de sentir cheiros onde ninguém está sentindo? Tipo carniça, sangue, cachaça e uns arrepios. Boa. Filhota, separando o físico do espiritual, tá? A Não tem gente. nenhum bicho morto ali. Mas não tem Na ninguém verdade. sentindo na pergunta. Não, não, mas fisicamente falando, a gente consegue sentir cheiros através da memória, tá? Também tem Achei isso. que você falava por causa da sinusite. A Não, não, sinusite também não. traz um cheiro. Não, diga assim, Não. mas fisicamente falando, a gente pode armazenar uma lembrança e sentir aquele cheiro. Por exemplo, vamos dar o exemplo da carniça. Você passou por uma carniça. Então, aquele cheiro impregnou. Então, você sabe qual é o cheiro de carniça. Se de repente você lembrar da carniça, você pode ser que você sinta o cheiro dela. Sim. Mesmo que você não esteja próximo dela. Então, fisicamente falando, pode ser isso. Mas aqui tá bem Né? cachaça, cheiro de Não, carniça, tô dando sangue tô dando exemplo e fisicamente. arrepios. Uhum. Agora, espiritualmente falando, é mediunidade, minha filha. É a comunicação espiritual. É a aproximação de um irmão, é a aproximação de uma energia. Você entrando em contato de uma energia através do seu olfato, através do cheiro, você consegue captar aquela presença. Uma vez aconteceu um caso muito, muito interessante, muito bonito até. Eu estava conversando com a Salva Santa, a mãe Meire, né? E lembro que eu estava dentro da casa dela, inclusive, e a gente batendo papo, ela sentiu um cheiro perfumado. Eu não sei porquê, mas isso ficou gravado na minha cabeça, diante de tantas outras coisas, né? Ela falou, nossa, você está sentindo cheiro doce? Passou uma pomogeira por aqui. E ali eu gravei isso, e realmente eu também senti aquele cheiro, e foi algo muito gostoso. E não sei por que esse momento aleatório ficou gravado na minha cabeça. Mas assim, para você ver que o cheiro denuncia também, meio que. Eu juro que você ia falar. Quando a gente olha pra trás, tinha um vidro de koala caído. Não, não, mas é bem real, assim, então é bem interessante. A gente acaba sentindo a mediunidade, voltando em mediunidade é a meio de comunicação. A gente sentir cheiro de algo é uma forma de comunicação que eles têm para mostrar, estou aqui. Tá bom? Lembrando que são eles que determinam quando a gente sente esses cheiros, tá? A gente não tem a capacidade de sentir aleatoriamente. É quando eles permitem que a gente sinta. Agora, carniça, sangue. Segue do mesmo princípio, tá? Sangue tem um significado, a carniça tem outro. Tem espíritos que vão exalar esse odor. Enxofre. Né? Tem funções que vão exalar esse odor. É que o pai não pode se aprofundar muito aqui, minha filha. Claro que para você, como mãe pequena, o pai pode te dar uma aula bem aberta. Então, eu sugiro que você lembre dessa pergunta no desenvolvimento de pai pequeno de coroados, que a gente pode abrir um pouquinho mais aí, tá bom? Mas gostei da pergunta. A próxima, se eu não me engano, é a última. Fabi. Fabizinha! Você vai gostar. É sobre banho de cristal? Não, não é sobre o banho de cristal. Por que o livro de São Cipriano, para ter força, precisa ser roubado ou dado? Tá, primeiro que não precisa. Isso é um conto, é uma lenda. Tipo, disseram que isso acontece e... Agora todo mundo faz e não funciona se não fizerem. Pra quem acredita faz parte, né? Aquela história do chinelo virado, é o senso comum, né? Dizer o chinelo que sua mãe vai morrer logo, né? Então, vai sair. Mas só corrigindo, filha, essa lenda, o pai conhece uma lenda parecida com essa, tá? Mas não é... Vai que minha mãe... Brincadeira. Não é respectivamente sobre os livros de São Cipriano só. É livros de feitiços ou bruxarias, né? E etc, etc, no geral, tá? Então, vamos lá. Para você ter um livro de feitiços em mãos e usá-lo ali, etc, etc. Primeiro, quanto mais antigo, melhor. Segundo, algumas lendas, tá? Algumas histórias aí, né? Que o povo conta. Então, assim, quanto mais antigo, melhor. Que bom se ele for roubado. Ainda mais, só que ele precisa ser roubado de um feiticeiro, ou de um bruxo, ou de alguém que realmente faça uso desse livro para os feitiços e magias, encantos e conjurações que ele tenha, tá? Então, assim, você rouba, você tem que roubar no dia certo, na lua certa, para você lê-lo. Tem a lua certa, tem o dia certo, você tem que se preparar energeticamente para fazer essa leitura. Tem um ritual para que se leia ele, para que se canalize. Tem umas variáveis aí bem, bem bacana de se trabalhar
segundo o senso comum, segundo aí a aleatoriedade aí de quem acredita ou não, tá bom? Mas dentro aí de alguns contos aí, sim, precisa ser para que ele tenha mais força, né? É sempre roubado, é sempre adquirido de formas. E não é roubado assim, tipo, você pega uma arma e assalta a pessoa, tá? É Vamos furto, falar né? na nossa língua, na nossa linguagem, ele tem que ser furtado, tá? Se for dado, tem essa mesma proporção? Então, tem, vai ter uso, né, e tal, mas segundo algumas lendas aí, que bom se ele for furtado, né? Que bom se ele for pego ali de uma forma mais, né? Dependendo da época do ano, ele precisa ser enterrado, tem toda essa pegada aí. Tá bom, minha filha? É, o barato é louco. Mas, ó, são crenças que se você crê, tem valia. Se você não crê, são contos, né? Qual a diferença do mito para a crença? O que você considera, o quanto você avalia como verdade. Vamos entender assim, ó. Hoje, você acredita em orixás, divindades da natureza, correto? Eu também acredito. Muitos de nós acreditamos e muitas pessoas acreditaram. Mas se você for viajar um pouquinho, um tempo lá atrás na história, Zeus, Hércules, entre outros, né? Eles foram cultuados assim como nós cultuamos Oxalá, assim como nós cultuamos Oxóssi. Então, para muitos, para alguma civilização, para algumas pessoas, Zeus era um deus, sim, e era adorado como deus, assim como Hércules, assim como tantos e tantos outros, tá? Então, a diferença da mitologia, a diferença do conto, a diferença de um rito, daquilo que é real ou não, é o quanto você acredita nisso, né? O quanto você potencializa com a sua própria fé, tá bom? Bom, gente, agora a gente vai dar uma paradinha aqui nas perguntas, tá bom? Mas aconselho a vocês a continuar mandando as perguntas, a continuarem mandando perguntas. Não precisa deixar para mandar perguntas só na própria quarta-feira que vem. E também não precisa de um lembrete. Olha, mandem perguntas que hoje tem gravação. Crianças, toda quarta-feira tem gravação. Se tiver alguma quarta-feira que nós não podemos parar para fazer gravação, na outra a gente vai fazer. E aí a gente vai usar essas perguntas que são arquivadas. Para que todos saibam, as perguntas que vocês mandam, as meninas têm um grupo, né? Onde elas colocam essas perguntas no grupo e aí fica tudo arquivadinho ali. Então mandem perguntas quando vocês quiserem, tá bom? Às vezes a correria não deixa a gente mandar convites e tal. Beleza? Mas o pai vai parar um pouquinho aqui, que eu vou dar uma repassada na prova que vocês fizeram sem consulta para que vocês tenham aqui gravado todo um conteúdo sobre a explicação melhor ali, e aí vocês possam repassar quantas vezes necessárias a, as respostas dessa prova, né? Vamos lá? Pergunta 1. Segundo a apostila, o outro ali. Vamos lá. Segundo a apostila 2, quais são as 3 regras básicas para utilizar ervas para um banho? Bom, vamos lá. Segunda apostila. Meu filho tá mandando ficar quieta. Para os mais novos que não conhecem a apostila 2, é essa daqui, tá bom? Alguém, quem quiser a apostila, entre em contato com a gente aí, que é com a Mãe de Santo, que a Mãe de Santo vai orientar. Vamos lá. Regras básicas para se preparar um banho. Isso. As 3 que está na Para apostila, utilizar ervas tá? para preparar um banho. Primeira regra básica ali que você vai entender para preparar um banho, basicamente falando, você tem que entender de quem que é aquela erva, tá? Então, a qual orixá pertence? Por quê? Porque se você vai fazer um banho para abertura de caminhos, que bom se você for para as ervas de Ogum, não é? Deixa a coisa mais funcional. Entenderam mais ou menos? Você vai fazer um banho de descarrego, que bom se você for para Inhansão ou para uma erva de Exu, né? Uma outra regra básica é a questão do equilíbrio. Por que do equilíbrio, gente? Porque se você for fazer um banho de abertura de caminho e colocar uma erva de descarrego ali, não vai dar bom, não vai dar legal. A erva de descarrego, ela vai descarregar a erva que vai abrir o caminho, então vai ser um banho meio que nulo, tá? Então tem que prestar muita atenção ali no equilíbrio das ervas. Então você tem a que orixá pertence, ou a que entidade pertence àquela determinada erva, lembrando que as ervas geralmente pertencem a mais de uma energia, tá? Vamos definir isso aí também, tá bom? A, a questão do equilíbrio, da temperatura dela, se ela é quente, morna ou fria,
E você tem ali o trabalho com equilíbrio delas, para que você precisa saber equilibrar exatamente essa erva, como fazer um equilíbrio. Por exemplo, eu preciso tomar um banho de energização. Eu posso colocar só ervas energizantes? Não, não pode. Porque senão vai ser um banho muito agressivo, embora seja utilizado ervas mornas ali, que geralmente são as ervas de energização. Você tem que ter um banho ali que vai dar uma limpeza ali nesse processo de energizar. Você não pode só energizar. Você tem que limpar energizando. Vou tomar um banho de descarrego. Você tem que tomar um banho de descarrego, mas em seguida um banho para energizar, porque você descarregou, você tem que energizar novamente. Mas ainda assim você tem que limpar energizando, você tem que equilibrar energizando. Então, o equilíbrio também é muito, muito fundamental. Beleza? Pergunta 2. É. Cite pelo menos uma erva de cada entidade de consulta. Eu vou falando as entidades, você vai falando a erva. Tá, mas deixa eu só definir uma coisa. Nessa pergunta, o pai falou entidade de consulta. Quais são as entidades que nós damos consulta? Ou as entidades que vocês passam em consulta? Bom, a gente passa em consulta com baiano, marinheiro, preto velho, erei e assim por diante. Teve alguns de vocês que responderam: olha, a erva do pai Joaquim é tal. É uma erva de preto velho. Gente, eu dei certo na resposta. Mas vamos focar aqui tá bom? Na linha, né? Então vamos lá. Baiano, Baiano, uma erva de baiano, quebra-demanda, acho que seria uma erva boa. Folha que é do a mesma que abre caminho, né? que é a mesma que abre caminho, a folha do coqueiro, né? Também seria uma erva boa. A folha de pimenta, também é uma erva muito boa. Vamos lá. Boiadeiro, Boiadeiro, quebra-pedra, chapéu de couro, erva de São João, é, capeba, capeba, tá? Pode ser pata de vaca, enfim, muitas outras. Vamos lá. erê. Erê. Vamos falar do algodoeiro, vamos falar da camomila, da erva doce, da hortelã, Interessante. né? Preto velho, Manjericão, alecrim, arruda, cigano, folha de louro, anis estrelado, canela, marinheiro, aça-peixe, ah, Vitória Regia, que também pega muito marinheiro. Você tem uma erva chamada Angélica Nacional, que ela é de Oxalá, mas também trabalha muito bem a característica do equilíbrio. Por isso também trabalha muito bem a linha dos marinheiros. exu, Exu, aroeira, capim-navalha, folhas de pimenta, mamonas, cactos, alguns tipos de cactos, principalmente mandacaru, entre outros. folha da bananeira, Folha da bananeira, folha da manga, tem uma porção. pombogira, Rosas, rosa vermelha. Pai, mas eu não gosto muito ali de usar rosas na pomogeira. Então você tem uma árvore aí que é conhecida como dama da noite. Poxa vida, não é? Mais simples do que isso, gente. A com o nome dama, da própria ainda para a dama da ajudar. noite. Você tem uma árvore, né? Eu gosto muito dessa árvore, muito, porque ela é de nanã, mas é muito associada às pomogeiras também. Algumas pomogeiras, claro, não são todas, mas é o manacá, tá? A coloração dela é muito boa. Ela tem uma energia ela tem uma radiação lunar muito, muito positiva para o trabalho das pomogeiras. E claro que você tem a chamada planta-aranha. Quem não conhece, pesquisa, que é muito boa também. Manacá é aquela que fica, tem muito no quintal dos hospitais, né? É praticamente todos. Todos os hospitais têm aquela Le- árvore com um monte de flor roxa. Lembrando que o Manacá. manacá ele é muito confundido com ipê rosa, ipê roxo, né? Qual que é a diferença do manacá para o ipê? O manacá ele é mais cheinho, um pouquinho mais baixo, o ipê ele é mais compridinho e mais alto. Tá bom? E o último, exumirim. Exumirim. Nossa, eu não tenho ideia do que dá para um exumirim. O meu é pimentinha. Qual seria a folha dele? Pipoca Então, ó, folha de pimenta, a folha da laranja, folha do limão, da carambola.
folha da carambola. Você sabe uma coisa muito legal para você fazer banho de oxumirim, crianças? Você cata a coroa, tá? A coroa do abacaxi. Nossa, você cata O que aquilo você me ali, você falou antes? corta Joguei ali fora bonitinho. hoje. Olha, muito bom. Tá O que você me bom? falou antes? Joguei uma fora hoje. Acabou todo? Já foi? Tava até curtindo, tava gostoso. Mas vamos lá, próximo. Não, de Oxalá. Olha, não sei, eu tenho algumas dúvidas aí. Talvez, bolo. Oi? Alguém tá soprando a venca pra mim daqui. É É. bom que tem um conhecedor de ervas aqui, né? Tá, então vamos lá. Jatobá, Joá, De Oxalá, Joá? e pega bonito, hein? Eu achei que era da esquerda. Dependendo da qualidade de Oxalá, Achei que era do bolo da esquerda já. Margarida. Principalmente a folha, que é conhecida como mão de Deus. Não é girassol? É girassol, desculpa, não é margarida, é girassol. Margarida. Margarida de quê? Talvez do herê? Erê? Sim, no caso dos guias, sim. Olha, gente, herê, tudo que for flor, tudo que for florido, vai para a linha dos herês. Tá bom? Tudo que é flor, tudo que é florido, vai para a linha dos herês. Se eu morrer Tá? um dia, eu vou pra Linha dos Erê. É a próxima Próximo? pergunta? Sim. Me desfoquei um pouquinho. Pergunta número 3. Para a nossa doutrina, qual é o patrono da Umbanda? São Miguel Arcanjo, tá bom? São São Miguel Miguel, Arcanjo. na linha de Umbanda, quem está chamando é São Miguel. Próximo. A número 4. Em qual data foi fundada a Umbanda? Eu nunca lembro de cor, você acredita? Nunca lembro, mas foi 15 de Novembro, né? novembro, Foi 1900 1900. alguma coisa com 8. Acho que é. É porque o Corinthians foi em 1911, aí a Acho que gente tira uns 8. 3 anos, é. Acho que foi 8. 1908. 1908, isso. 42. Vai. Número 5. Quais são os 7 chakras principais? Alguns colocaram aquele da cabeça, aquele da Eu garganta. dei certo, Válido. tá? Que Eu a palavra é considerei. difícil Eu mesmo. considerei, tá? Eu considerei. Os principais, porque existem muitos, né? Teve um que respondeu alimentício. O alimentício que fica próximo da garganta, eu dei bom, tá? Eu dei bom. Alimentício foi interessante. Não, legal, né? Legal. Mas vamos lá, qual que é o primeiro chakra? Criança, ó, aqui a gente tá com a Clara, o Charles, o Joilson, a Gi, o Fábio E e o o, Fê e o, e o o Joaquim Joaquim. E mais a Helene gravando, Mãe de sussurrando. Santo e eu, né? Vamos lá, galerinha. Primeiro chakra de baixo para cima. Ah, de baixo pra cima. Básico. Segundo, É sacro. sacro. Pélvico. Sacro. Terceiro. Isso, O qual é o nome? alimentício. Não. Oi? Tem certeza? Plexo solar. Acho que O sim. quarto, cardíaco. Card é que você faz O quinto, da qual? O sexto. E o sétimo? Sabe que Pronto. frontal é o nome de um remédio antidepressivo, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Coronário. Galerinha, só um adendo sobre os chakras. Estudem sobre chakras, que vocês vão ver que existem muitos outros, mas muitos. Esses são os 7 principais, tá? Mas tem muitos outros, tá? Depois vocês pesquisem na internet aí, como é o cérebro fora do corpo, mas com todas as suas ramificações. Pesquisem. O cérebro ele vai estar ligado à dorsal, vai estar ligado a umas situações, dá uma olhada ali, no cérebro fora do corpo, para você ver ele na íntegra. Aí você vai entender o porquê dos chakras, tá? Envolvendo o sistema nervoso ali. É bem, bem interessante. Próximo. Pergunta de número 6. Segundo a nossa doutrina, cite 3 elementos obrigatórios no ebó.
Gente, elementos obrigatórios não é bom. Muitos colocaram um prato. Gente, se eu não tiver um prato, eu ponho uma folha. Quem colocou o pai de santo? Teve um que colocou um dos elementos obrigatórios é o sacerdote. Não tá errado, mas poxa, eu não sou elemento, gente. Seu elemento. Mas vamos lá, bacana, ó. Pólvora, tesoura, tudo isso tá na apostila, beleza? Pólvora, tesoura. Se colocasse água com sal grosso, eu daria como obrigatório. Colocar água, não, né? Mas água com sal grosso eu daria obrigatório. Se colocasse água em 3 copos, eu daria. Correto, mas água em si não. Ó, vela é obrigatório. Gente, vela é a sua zona de segurança para essa resposta. Porque vela a gente vai assinar uma vela para quase tudo, né? Padê, pipoca, entre alguns outros, tá bom? Vamos lá. Número 7. Em qual cidade de São Paulo foi fundada a Umbanda? Nazaré Essa, Paulista, Rio Grande da Serra, essa foi uma pegadinha que, Osasco. essa foi uma pegadinha que o pai colocou, naturalmente. A cidade que a Umbanda foi fundada é Niterói, estado do Rio de Janeiro. Alguns colocaram Rio de Janeiro, a gente Eu deu dei meio certo, certo, né? A meio gente dá uns certo. meio certo. Quem colocou Niterói, eu dei meio certo. Quer dizer, se colocasse Niterói ali, eu daria positivo. Mas colocou Rio de Janeiro, perguntei a cidade, me colocou o estado, eu dei meio certo. Tá bom? Vai. Número 8. Segundo a apostila 2, quais as 3 regras básicas para decifrar um sonho? Sim, gente, Segundo a olha, apostila. decifrar um sonho, né? Você tem o contexto. Por que que o contexto ele é muito básico e primordial? Primeiro, para você distinguir se é espiritual ou se é físico, se é subconsciente ou não, se trata-se de uma mensagem ou não. Então tem que ter um contexto. O contexto tem que ser avaliado. O contexto é aquilo que vai fazer, é aquele crivo que você vai ter se você foi dormir assistindo um filme e aquele sonho tem a ver com o filme que estava passando. Então o contexto vai dizer muito sobre aquilo que você está avaliando, sobre aquilo que você lembra do teu sonho. Espíritos não revelam imagem, não revela mesmo. Quando é revelada a imagem, geralmente são personagens com raríssimas exceções, tá bom? E o outro seria o detalhe. Detalhe, gente, detalhe é primordial. A cor da parede, tá frio, tá calor, tá isso, tá aquilo. Nossa, mas eu lembro com tanta exatidão isso. Os detalhes trazem realmente uma revelação. Lembrando, gente, que toda mensagem espiritual, e na grande maioria dos casos, elas vão vir em parábolas, tá? Elas não vêm de uma forma muito exata, ainda mais quando a gente está iniciando um processo evolutivo. Então, assim, de repente é uma mensagem que vai precisar ser decifrada. Tem uma certa cifragem ali, tem uma certa uma codificaçãozinha, digamos assim. Mas é sempre em parábolas, na grande maioria das vezes. Então, por isso que tem que ter um contexto, por isso que fala, como é que faz para decifrar um sonho, né? Para você decifrar, você tem que realmente ver o que está cifrado, você está decifrando. Então, é sempre muito em parábola. Às vezes, é um quebra-cabeça que você sonhou com uma peça, 2 peças, 3 peças, e aí você vai montando todo um. Aí o contexto entra novamente em questão, e assim sucessivamente. Tá bom? Mas os detalhes, eles são primordiais também. Mas muito primordiais mesmo. Próximo. Número 9. No Livro dos Espíritos, qual nome Kardec usa para se referir ao desdobramento? Gente, não é só no livro, tá? Mas ele vai usar em muitas outras passagens também ali, mas na verdade não é que ele menciona ali um pouquinho, ele tem um capítulo todo separado para falar basicamente sobre desdobramento. É a chamada emancipação da alma. Isso inclusive está na apostila. Por que que eu coloco esse nome emancipação da alma? Porque em muitas fontes que vocês vão estudar sobre desdobramento, vai justamente citar o nome emancipação da alma. Aí vocês estão querendo aprender sobre desdobramento, chega lá e fala, nossa, mas essa emancipação da alma, eu não quero saber sobre isso, eu quero saber sobre desdobramento. Beleza? Próximo. A 10 e última, o que é Buri? Buri é um procedimento, né? É um trabalho, ou um procedimento, ou um ritual para se dar comida ao orixá Ori. Sobre várias finalidades. A principal delas é trazer o equilíbrio a este orixá, ou o alinhamento, ou qualquer outra situação. Lembrando que o orixá ori é aquele orixá que é como se estivesse dentro da nossa cabeça. A gente tem uns aí que chama, eu já vi alguns pais de santo chamar, como se ele fosse o porteiro da espiritualidade, que tudo passa, ele que abre ou fecha e tal.
E aí vai ter vários adjetivos ali que vai mostrar suas especificações, mas o orixá orelha é realmente um orixá que pertence à nossa espiritualidade ali, fazendo um trabalho fundamental, tá bom? E aí, muitas das vezes, por muitos motivos aleatórios, ele pode causar ali um certo desequilíbrio, um certo desalinhamento ali, e o buri é a forma mais rápida de se chegar nele, é a forma mais rápida de se cuidar dele, de fazer entre outras coisas. Obviamente que vai muito além disso um buri, não é? Mas o pai explicando aqui para vocês, o pai se resume a isso, tá bom? Criançada, ó, isso aí foi um bate-papo que a gente fez aí sobre a prova. Eu sei que o pai já falou um pouquinho sobre isso antes, né? Mas o pai bateu um pouquinho agora, mas para deixar gravado aí uma explicação maior sobre cada uma dessas perguntas, tá bom? Lembrando que cada um sabe da sua nota, não foi uma nota divulgada. Aqueles que tiveram dificuldade sobre respectivas notas, procurem sobre respectivas perguntas. Procurem o pai, para que o pai possa estar ensinando no particular para vocês sobre aonde vocês tiveram aquela determinada dificuldade. Se não me procurarem, o pai não vai chegar até vocês para falar sobre determinada resposta. Vou dar um exemplo. Já teve alguns de vocês que me procuraram, por exemplo, que quer começar a fazer um estudo sobre teologia e já começou a fazer esse estudo, tá bom? Então, assim, já tem gente se movimentando aí. Bom, crianças, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo desenvolvimento, que é esse de sexta-feira agora, que abordaremos o tema mediunidade, tá bom? Gente, ó, no caso desse tema, por algum motivo ele não está na apostila, talvez tenha sido, eu não sei se eu cheguei a pular ele, ou então quando eu fiz a apostila, de repente alguma coisa fez eu não acrescentá-lo, enfim. Mas de qualquer forma, para aqueles que compraram a apostila, para aqueles que têm a apostila, o pai vai criar um conteúdo, tá? E vai entregar para vocês separadinho sobre a mediunidade. Porque se está no calendário, a gente vai entregar para vocês fazendo parte da apostila. E aí também depois é só a gente desparafusar, soltar a mola e colocar de volta no lugar, né? Só acrescentar, tá bom? Mas o pai já vai mandar as folhas já furadinhas, tudo certinho, bonitinho. Vamos lá, gente. Mediunidade. Basicamente falando, mediunidade é comunicação, tá? Vários tipos de mediunidade, vários tipos de comunicação, vários tipos de meio de É comunicação. a forma que eles encontraram de conseguir se comunicar com a gente, né? Lembrando que nós somos os limitados do rolê, tá? Nós reencarnados, né? E por que que tem Encarnados. vários tipos? Porque se eles viessem comunicar da forma que eles são mesmo, do jeito deles, a gente ficava louco, não ficava não? Também, mas é que assim, vamos supor, o Fernando tem uma facilidade para ver, a Clara tem uma facilidade para ouvir, o Charles tem uma facilidade para sentir. Então você vai ter ali vários tipos de comunicação abrangendo vários tipos de limitações de nós encarnados ou reencarnados. Lembrando que, para mim, na minha opinião, mediunidade, ela não é um dom. Eu acho que a gente só tem dois dons. É um conceito que eu Dom tenho da comigo, vida. tá? Acho que a gente é agraciado pelo dom da vida e o dom do livre-arbítrio. Mediunidade, ou seja, uma pessoa sensitiva, um médium sensitivo, um médium auditivo, um médium vidente, claro vidente, entre outros, né? Você tem a psicografia, a radiofonia, entre outras mediunidades, entre outros tipos de Tem comunicação. muitos. Eu acho que nesses casos aí é mais um acúmulo de força de vontade, um acúmulo de um trabalho. Claro que é algo kármico, claro que é algo que vem enriquecido no seu espírito, de coisas que você já se aprofundou antes, etc, etc. Seja através do merecimento, seja através das necessidades, no decorrer de todo um processo. Então, assim, basicamente falando, eu acredito que a mediunidade que você passa a ter, ou que você passa a desenvolver, é fruto de muito trabalho, muita dedicação e muita necessidade, E tá da bom? missão, né? Não se tratando exatamente de um dom, né? Não, às vezes só Porque faz eu acho parte. que dom para mim é tudo aquilo que Deus dá. E eu acho que eu tenho uma concepção onde todos somos feitos em condições iguais. Então, eu acho que mediunidade a gente vai conquistando, seja pela necessidade ou pelo merecimento, tá? Por isso que eu descaracterizo como dom. Gente, é só minha opinião e eu não sou muito bom da cabeça, tá bom? Deixando isso bem claro. Vamos lá.
Mediunidade, vários tipos de comunicação. Mediunidade, vários tipos de comunicação. Ok. Mediunidade. A gente consegue, a gente tem aí capacidade de se comunicar com o espírito? Não, nós somos os limitados do rolê. Eles têm a capacidade de se comunicar conosco, desde que nós tenhamos aquela mediunidade aglutinada, enraizada em nós ali. Ok? Desenvolvimento mediúnico é para que a gente vá conseguindo essa comunicação mais aberta e mais franca. Ok? Então vamos lá. Imagine um aparelho de telefone. O pai já ensinou isso muitas vezes, o pai está repassando porque muitos não participaram do desenvolvimento. Imagine um aparelho telefônico. Né? Gente, aparelho telefônico é uma coisa que antigamente tinha em casa, tá? Que a gente discava lá e ligava, mas ele era ligado por um fio na tomada. Não é exatamente como o celular de hoje em dia, né? Que a garotada de hoje não sabe o que é um telefone residencial, né? Tá? Então, assim, imagina que é um telefone, um aparelho de Que dirá telefone, orelhão. que você tem que discar e atender. Você tira do fone, você disca e é como se fosse um celular, mas é fixo, é residencial, tá? Imagina exatamente um aparelho de telefone assim, só que o seu aparelho, você não tem como discar para lugar nenhum, você só tem como atender. O aparelho que tem o número para discar está do lado da espiritualidade, está na dimensão espiritual. Então, são eles que entram em contato conosco. São eles que ligam para nós. Nós não conseguimos ligar para eles. Nós apenas conseguimos atender esse telefone. Deu para entender mais ou menos? Então, mediunidade é isso. É quando eles entram em contato conosco e nós conseguimos captar essa mensagem, captar essa comunicação. Aí você tem vários e vários tipos de mediunidade. As mediunidades aí, mais conhecidas, digamos assim, tá? As mais conhecidas, a mediunidade receptiva, você tem a sensitiva, clarividente, clarividência, você tem a vidência, você tem psicografia, psicografia, radiofonia, você tem, por exemplo, a do ouvir, a do sentir cheiros, né? Você tem Alguns consideram a intuição como mediunidade, mas a intuição é algo que mediunidade, todos os médiums acabam sim, trabalhando. Então, sim, mediunidade intuitiva, muito bem lembrado. Você tem a telecinese, você tem a telepatia, e aí você vai vir para a mediunidade física, já falou que é através radiofônica? do físico, radiofônica, Aquela acho que da eu já cura, falei. né? Da mão de cura, né? Então você tem que passa ali pela mediunidade física, né? Muitos consideram, inclusive, a incorporação uma mediunidade, uma forma de comunicação, É por porque que não? alguns dizem que não. Tem pessoas que não incorporam. Em algumas doutrinas tem pessoa que não incorpora. Então a pessoa não tem aquele dom, aquela mediunidade, né? Aquele meio de comunicação, né? Então, assim, mas basicamente falando, você tem muitas e muitas mediunidades. O nosso desenvolvimento vai ser para falar um pouco sobre elas, para que a gente possa entender e aprender um pouco mais sobre elas, né? Dando um adendo para vocês. Kardec, muitos dizem que ele não era médium, muitos dizem que ele era um médium sim, mas não sabia que era, então ele não era desenvolvido. Então, tem algumas variáveis em cima da história de Kardec, tá? Lembrando que Allan Kardec é o difusor do Espiritismo. Tem um detalhe que o Ederson, ele não vai falar pra você o seu tipo de mediunidade. Ele não nem pode, né, mano? Não. Sair divulgando assim a mediunidade das pessoas, dos filhos, não pode. Tanto que ele nunca falou pra mim as mediunidades que eu mais me identifico, vamos dizer assim. Mas a gente estudando sobre, aprendendo nessa aula, escutando a explicação, a gente para entender e pensar, não, acho que eu sou assim, então minha mediunidade, vai chegando e vai entendendo, né? Você mesmo entende seu próprio tipo de Porque assim, mediunidade. imagina assim, ó, eu com um pouco de experiência, o pouquíssimo conhecimento que eu tenho, lembrando que eu ainda estou no início de um sacerdócio. De repente, olho pelas características ali de um filho, ou da própria mensagem que vem do espiritual daquele filho, etc, etc. Eu posso entender, eu posso ver ali uma mediunidade, ou seja, olha, ele consegue tal, 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 tal. Se eu deixo isso claro para vocês, vocês esquecem que as outras existem e focam só nela. Então, isso para mim é contra-evolutivo. Não só para mim, como para Papai Joaquim, etc, etc. Então, isso é contra-evolutivo.
Vocês não têm que focar em algo que vocês talvez consigam fazer. Vocês têm que abrir a mente para conseguir fazer mais, tá? Dentro da humildade, dentro do discernimento, dentro da moral e da ética, mas vocês têm que abrir a mente para buscar mais, né? Porque a gente só é limitado porque a gente não conhece. Uma vez que a gente passa a conhecer, a gente passa a não ser tão limitado assim. Entenderam, crianças? Então, basicamente é isso. Você ter mediunidade, você ser um radiofônico. Radiofônico, para quem não sabe, é aquele que vai se comunicar muito. Sabe aquele chiadinho do rádio? Uma outra coisa que a garotada não sabe, né? Você tem o sinal AM, FM, você fica procurando estação ali, aí fica aquele chiadinho do rádio. Tem alguns espíritos que vão se comunicar através dessas ondas de rádio, né? Você não sabe nem que é rádio, quem dirá o chiado da Então tem MFM. muitos que conseguem se canalizar, se comunicar ali, os espíritos, que naturalmente são radiofônicos, médiuns radiofônicos, que exercem a radiofonia, que Tá vão, quase entrando em extinção, tá? que Não? vão conseguir, né? Mais ou menos aí, né? Tem um tal de um rádio, não sei o que aí, que é uns aparelhinhos, Aparelho, né? Box, não sei o que, box. box, não sei o que e tal. Mas, enfim, aí você tem a psicografia. A psicografia é aquele que ele é exímio, ele vai fazer uma carta, mas é uma carta mesmo, tá? Com parágrafos, acentos, pontuações. Vai trazer a assinatura do espírito, do jeito, com a letra que o espírito. Geralmente se escreve com uma mão em pau. Tem psicógrafos aí registrados na história que escrevem com as duas mãos e a frase se encontra. É, tem coisas bem interessantes a ser estudado dentro da psicografia, né? É complexo, né? E obviamente que um dos maiores conteúdos registrados na história que nós temos aí sobre o mundo espiritual vem através de cartas psicografadas, através de histórias Os psicografadas. livros, né? Né? Todos Você os livros tem que a gente conhece. o grande trabalho de Chico Xavier, que um exímio psicógrafo, lembrando que ele também foi radiofônico, tá? Ele também trabalhou radiofonia por um bocado de Tem tempo. aquela escritora que trabalhava muito com o espírito Lúcius. Zíbia Gasparetto. Zíbia Gasparetto. Não só a Zíbia, Gasparetto, como né? a família Gasparetto, o marido dela, um outro autor muito, muito bom, é Sidney Sheldon, maravilhoso também, mas aí você vai ter uma galera muito grande aí, que são autores maravilhosos, tá bom? Então você tem a psicografia, você vai ter outras mediunidades, você tem a vidência, para quem é dos mais antigos, vai lembrar muito do nome chamado Mãe de Ná, não é? Que é uma vidente lá, etc, etc, entre outros, né? Chico Xavier fez muitas previsões também, lembrando aí. Então, às vezes, a mediunidade ela não é exclusiva, puxa, eu tenho uma, não. Vai se trabalhar várias mediunidades ao longo da sua missão, dependendo daquela e etc, dependendo daquilo que é mais necessário, seja pela necessidade, seja pelo merecimento. Eu entendo que se você estudar, focar, praticar, ir para cima, realmente focar naquele tema, naquele conteúdo, você vai conseguir estar, de alguma forma, direta ou indireta, captando alguma formação, algum tipo de informação espiritual por meio daquilo que você está se dedicando. Então, acho que a mediunidade ela vem através do esforço, sim. Claro, para aqueles que já têm enraizado no seu espírito, é algo mais comum, mais aleatório, né? Da Mas missão já, né? Já é algo já que tá já ali, entra na vida sem já é esforço algo nenhum. kármico, já vem de outras passagens, mas dá para você sempre buscar coisas novas. Senão não faria sentido a gente não faria sentido a gente estar dentro de um processo evolutivo se não fosse para evoluir com coisas novas, tá? Então, mediunidade é isso. É um assunto muito interessante. O pai deu essa floreada aí para tentar abrir a mente de vocês, principalmente para os mais novos, que é para vocês identificarem em vocês mesmos quais tipos de mediunidade se enquadraria ali, talvez, como fazer a transição de uma mediunidade para outra, como fazer uso de uma mediunidade para buscar outra. Tem uma série de fatores, aí uma série de situações que dá para a gente realmente trabalhar muito, 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 muito. Falar de mediunidade é não deixar de falar de Allan Kardec, tá? O difusor. Ah, pai, mas Allan Kardec é da mesa branca, é do kardecismo. O que tem a ver com a Umbanda? Tudo. A Umbanda é uma egrégora de O religiões. que não tem a ver com Umbanda, mas faz perguntar, né? E graças a Deus a todos, nós tivemos um Allan Kardec que foi difusor aí da espiritualidade. Sofreu pra caramba, sofreu muito para colocar as suas escritas na mão das pessoas,
foi muito caçado ali foi considerado herege por algumas situações e depois teve os livros queimados, enfim. Só que tem, gente, ó, principalmente quando a gente fala de mediunidade, eu gosto de dar créditos a quem tem crédito. O pai aprendeu um pouquinho sobre mediunidade, na parte teórica, na parte escrita ali, mesmo, na fundamentada pelas pessoas, através dos livros de Allan Kardec, através do livro dos médiuns, através do livro dos espíritos, são 2 livros que eu recomendo muito, tá? Isso é um verdadeiro conteúdo, um verdadeiro embasamento que a gente tem. Ah, mas na Umbanda não tem livros assim, tem uns autores, aí tem o Edson Orfanac, que é um autor que fala de Umbanda aí, muito, muito bacana. Javier de Menezes, que nem não vai falar tanto assim da Umbanda, mas fala sobre experimentos maravilhosos, é um cara muito, muito bom para mim, muito, muito ético. Mas você tem aí, registrado na história, você quer aprender sobre mediunidade? Para um tempinho para ler o Livro dos Médiuns. Nós temos aqui no terreiro, na nossa biblioteca, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e, obviamente, sempre que puderem, o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí eu acho que é o marco inicial da espiritualidade em si, dela ser difundida e aí começar a ter um relapso de religião espírita. E daí para frente, com vários outros acontecimentos, nós temos a nossa Umbanda, graças a Deus a todos. Tá bom? Então, mediunidade não é só o que você sente ou o que você vê. Tem muita história, muita luta, muita coisa enraizada aí atrás. Tá bom, crianças? Gente, lembrando sempre que eu estou no início de um sacerdócio, a Andressa está no início de um sacerdócio, nós estamos errando para tentar acertar, tá? Somos completamente limitados. Temos vários e várias formas de interpretar 1001 coisas diferentes. Erramos como qualquer um. Fazemos errado de como qualquer um faz. Não somos melhores em absolutamente nada. Isso faz com que nós tenhamos nossa personalidade, o nosso jeito de pensar. Tem muitas coisas que o pai vai ensinar para vocês que isso vem direto do espiritual. Aí realmente é embasado pelos caras e tal. Ou por aquilo que eu aprendi com a minha mãe de santo, com meu pai de santo, ou com outras mães e pais de santos que eu tive ao longo de toda a trajetória, de todo um processo. Mas tudo que o pai tem aqui dentro, que não seja diretamente uma ordem direta, passa por aquilo que eu entendo, ou seja, passa pela minha opinião, tá bom? Eu não sou dono da minha verdade, porque eu não sei se o que eu faço está certo, eu apenas acredito e tenho fé, tá? Então, assim, eu não posso ser o dono da sua verdade. Você tem que construir a tua verdade. Eu não posso dar a opinião a você, eu não posso dar a sua própria opinião. Eu posso ajudar a formar a tua opinião. Então, assim, meu filho, tudo que o pai ensina para você, tudo que nós ensinamos aqui para você, passa pelo nosso ponto de vista, passa pela nossa opinião. Não é que nós trabalhamos dentro do achismo, porque se tiver algo que não está fundamentado em escritos ou pela espiritualidade, o pai não vai adiante, ok? Mas é exatamente isso. É da forma que a gente pensa que funciona. É da forma que é mais racional para mim. Eu tenho as minhas limitações. Naturalmente, se a minha mãe de santo, se a nossa mãe de santo, o nosso pai de santo for ensinar um tema para vocês, de repente esse tema, ou um outro pai de santo, mais velho, com mais tempo de sacerdócio, ele for ensinar alguma coisa para vocês, vai ser um ensinamento mais profundo, ou não. Vai ser um ensinamento mais didático, ou não. Mas vai ser diferente. Volto a repetir. A mesma pergunta respondida por 10 pais de santos diferentes serão 10 respostas diferentes. Tá bom, meus filhos? Então, abram a mente de vocês e façam uso de tudo aquilo que fizer sentido para vocês. O que não fez sentido, pode vir conversar com o pai, com a mãe, pode realmente conversar mesmo, até que faça sentido para vocês, porque se não fizer, não é funcional. Tá bom? Pai, Xalá abençoe a todos, uma boa noite, até a próxima. Boa noite.